Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade de aqui estarmos fazendo o Evangelho no Lar. E a partir deste momento, convido a todos para que levemos os nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos amigos espirituais que nos assistem neste momento, nos dando a assistência necessária para que possamos aproveitar esta leitura e os seus ensinamentos. Que assim seja. O que nos coube hoje é o capítulo 17, Sede Perfeitos, os itens 1 e 2, características da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Pois se só amais o que vos amam, que recompensa tereis com isso? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis a mais que os outros? Os gentios também não fazem a mesma coisa? Sede, pois, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48. Item 2. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todos os sentidos, esta máxima, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, estaria pressupondo a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse permitido a criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela iria tornar-se igual a ele, o que não é admissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não tinham compreendido essa nuance. Ele se limita a apresentar-lhes um modelo e lhes diz que se esforcem para atingi-lo. Portanto, é preciso entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar a nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Mostra com isso que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando os seus resultados de todos os vícios e mesmo os dos simples defeitos, reconhecer-á que não há nenhum que altere o sentimento da caridade em maior ou menor grau, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a negação dela. Tudo o que sobrecita o sentimento de personalidade é destrutivo, ou ao menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, aquele que chega a ponto de amar aos inimigos, não podendo aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, sempre é por isso mesmo o indício de uma maior ou menor superioridade moral, do que resulta que o grau de perfeição está em razão da extensão desse amor. É por isso que Jesus, depois de ter dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse-lhes: sede, pois, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Bem, meus irmãos, essa lição de hoje, características da perfeição, onde nos mostra que somente Deus é perfeito, que nós somos perfectíveis,
que estamos sujeitos à mudança, a nos melhorar, aproveitando as oportunidades que estamos recebendo e que são tantas ao reencarnarmos, né? Em que consiste essa perfeição? Consiste em nós amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Possamos, meus irmãos, fazermos isso com muita leveza, olhando para dentro de nós, nos analisando, tentando olhar com amor para nós em primeiro lugar, para que possamos nos entender, para que também, ao nos entendermos, possamos entender o nosso próximo. Porque é tão difícil, a gente sabe das dificuldades que enfrentamos, seja dentro do nosso lar, seja dentro do nosso trabalho. É tão difícil a nossa mudança. Mas, como já disse, a vida é feita de escolhas. Então, se estamos nessa doutrina de luz que nos esclarece, que nos deixa claro que fora da caridade não há salvação, como que vamos permanecer estacionados, acomodados muitas vezes, exigindo do outro aquilo que precisamos exigir de nós mesmos? Então, as lições do nosso Evangelho, vamos analisar todas baseadas no amor, e que precisamos, para dar amor, precisamos mudar aos poucos, numa base firme, sólida, que se dá dia a dia, passo a passo. Tem uma frase que diz que não tenhamos pressa, mas que não nos acomodemos. Então, esse é o convite da lição de hoje, para que possamos aproveitar esta oportunidade. Todas as oportunidades são válidas, mesmo aquelas que nos desanimam muitas vezes, nos deixam desacreditadas, porque convivemos neste mundo de hoje com tantas barbáries, tantas dificuldades, somos julgamos também, e muitas vezes, se estamos invigilantes, cometemos os mesmos erros que julgamos no nosso irmão. Então, esta é a oportunidade. Hoje é o dia. Não importa o que ficou para trás, não importa o que já fizemos, o que já fomos. Hoje importa, porque esta encarnação, como tantas outras que já tivemos, e vamos ter, com certeza, porque ainda temos muito que caminhar, mas que esta palavra de luz que nos traz o Evangelho, nos enche de fé, de esperança, de otimismo, de saber que somos espíritos eternos e que Deus não nos condena, mas sim a nossa consciência. Por isso a importância de olharmos para dentro de nós, um pouquinho cada dia, analisarmos as nossas atitudes, tudo aquilo que a nossa consciência nos chama, porque a nossa consciência nos chama quando erramos. Todos nós sentimos aquele pontinho, né? Parece que nos dá uma puxada assim. E sabemos. Então, não permitamos que o orgulho nos cegueie e que o egoísmo nos endureça, mas que aproveitemos esta oportunidade, o Evangelho, que é o nosso guia, Jesus, nosso modelo,
sempre estendendo suas mãos e seus braços e nos convidando para que permaneçamos no caminho do bem e do amor. Como nos diz nessa lição, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. E isso, meus irmãos, nós conquistamos passo a passo. E que possamos agradecer por este momento, por esta oportunidade recebida, deste Evangelho tão esclarecedor, e que nunca nos falte, Senhor, a força, a coragem, o ânimo, para que possamos melhorar um pouquinho a cada dia, não termos medo, a insegurança de olharmos para dentro de nós e nos examinarmos um pouquinho. Vamos ver que somos todos iguais, imperfeitos, mas que somos individuais, com personalidades diferentes e que temos as nossas escolhas. E que essas escolhas, Senhor, possa ser sempre a do bem. E que neste momento, Pai, onde esta luz que nos envolve, nos fortalece e nos ampara, pedimos por todos os que sofrem, por todos aqueles que estão doentes nos seus lares ou nos hospitais da nossa cidade, que se encontram nos asilos, casas transitórias, no presídio. Pedimos, Pai, por todos aqueles que não são compreendidos, nunca são lembrados nas nossas preces, por aqueles, Senhor, que andam perdidos nas ruas, andando a esmo, muitas vezes desesperados. Pedimos também pelas famílias desestruturadas, pelos nossos jovens, por todos aqueles que se encontram nos vícios, seja ele qual for. Pedimos neste momento pelos nossos lares, pedimos pelos nossos parentes, amigos, em especial aqueles que se encontram doentes. Vamos pedir com fé, com amor nos nossos corações por cada um deles, na certeza de que estão sendo assistidos neste momento em suas dores e necessidades. Vamos pedir também pelos nossos lares, que seja feita uma limpeza no lar de cada um de nós, e que após esta limpeza, fluidos de paz, de amor, de harmonia, de equilíbrio, muita proteção se faça em todas as dependências dos lares de cada um de nós. Pedimos também por nós neste momento, que possamos ser assistidos, receber um passe espiritual, que possamos ser tratados, medicados e, se for da sua vontade, Pai, até mesmo curados. E vamos pedir pelos nossos anjos guardiães, que estejam sempre do nosso lado, nos fortalecendo, amparando, iluminando a nossa caminhada. E vamos pedir, para finalizar, pelas nossas aguinhas, as águas que se encontram nos nossos lares, que tenhamos para beber, que estas águas se tornem medicamentosas e que nelas sejam colocados o remédio necessário para o tratamento e a cura, se for do merecimento e da vontade do Pai. Que essas águas se tornem fluidificadas em nome de Deus e de Jesus. E desde já agradecemos pela oportunidade. Uma boa noite a todos e que a paz do Senhor permaneça em nossos corações. E que assim seja.